Pessoal, boa tarde. Então vamos falar sobre número complexo e valores fasoriais. Como eu falei, né, a gente vai representar a impedância complexa como número complexo. Né? Eu já expliquei sobre o número complexo, vou dar só uma revisãozinha básica aqui. Então, no eixo real, a gente tem a resistência, no eixo imaginário, no J, né, que é o raiz de menos 1, é o eixo imaginário, onde a gente tem a reatância. Mais 90 graus, a reatância indutiva, e menos 90 graus, a reatância capacitiva. A representação na forma retangular da impedância vai ser a impedância Z é uma resistência, que é o número real, mais ou menos uma reatância. Essa reatância é imaginária, é mais JXL se for indutivo e menos JXC se for capacitivo. Aí então um gráfico, né, mostrando o número complexo, onde eu tenho o X, que é a parte real, e o Y, a parte imaginária. Então, se eu tenho uma impedância 3 mais J4, 3 seria a resistência, 4 uma reatância indutiva, por ser no primeiro quadrante, né, uma reatância com ângulo de mais 90 graus, uma reatância indutiva. Daqui eu tiro que o meu número complexo na forma polar seria, usando o teorema de Pitágoras, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado daria 5, né, o módulo do fasor. E o ângulo eu tiro pelo arco tangente, né? Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Seno é o eixo imaginário e cosseno é o eixo real. Então ficaria arco tangente de 4 sobre 3, daria um ângulo de 53,13 positivo. Aqui os outros exemplos, né? Se eu tenho só uma reatância capacitiva, seria menos J6, a parte real seria 0. Eu teria esse primeiro gráfico aqui. No segundo gráfico, eu tenho um número complexo menos 10, menos J20. Eu tenho um número real menos 10, um número imaginário menos 20. Daria esse gráfico que está sendo mostrado no exemplo 14.42. A representação de um número complexo na forma polar vai ser módulo de Z com ângulo θ. Lembrando que o módulo de Z, usando o teorema de Pitágoras, é raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância ao quadrado. Né? E o ângulo θ, arco tangente, né? E lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Agora a gente vai falar sobre os fasores, né? Que a gente vai ter que trabalhar com valor fasorial, né? Que vai ser o valor eficaz. Então, se eu tenho uma forma de onda V de t, né, que é um valor instantâneo, que é um V máximo seno de ômega t mais ou menos θ, isso aqui vai ser a defasagem do meu fasor, né, passando para a forma fasorial, quando a gente for fazer cálculos, né, pela lei de Ohm, para calcular tensão, corrente e impedância, eu tenho que passar o valor da tensão e da corrente instantânea para valores fasoriais. Então, o Vzinho, né, em função do tempo, agora vai ser um V maiúsculo, que é o valor fasorial. Esse valor fasorial, eu pego sempre o valor máximo da minha tensão e divido por raiz de 2. E esse ângulo θ vai ser quem? Essa defasagem. Se for se ele estiver adiantado, o ângulo é positivo. Se estiver atrasado, o ângulo é negativo. O mesmo acontece com a corrente. O I de t, lembrando que o I minúsculo, né, em função do tempo, é um I máximo seno de ômega t mais ou menos θ, passando por valor fasorial para a gente fazer os cálculos da lei de Ohm, vai ser o I maiúsculo, que é o valor fasorial, onde eu pego o I máximo e divido por raiz de 2, e o θ vai ser a defasagem desse valor de corrente. Mais θ, a corrente está adiantada, menos θ, a corrente está atrasada. Então tem uns exercícios aí que vocês vão estar fazendo, né, bem tranquilo. Todos os exercícios que vão estar aqui tem a resolução no livro. Eu aconselho vocês fazerem os exercícios. Qualquer dúvida, procurar no livro, né, o livro do Bolestar, né, no capítulo 14. Então aqui é bem tranquilo, né? O que é o valor máximo? É tudo que multiplica o seno. Então aqui eu tenho raiz de 2 vezes 50. Se eu
né, para eu tirar o valor, passar do domínio do tempo, domínio dos fazores, eu pego raiz de 2 vezes 50, que é o valor máximo, e divido por raiz de 2. Vai ficar quanto? 50. Então, o valor fasorial aqui de V maiúsculo vai ser 50, e o defasagem aqui é zero, com ângulo zero. Tá certo? O mesmo acontece na letra B. Vocês vão fazer a letra B, dividir o 69,9 por raiz de 2, e o ângulo vai ser mais 72. Na letra C, lembrando, a gente não trabalha com a curva do cosseno, a gente trabalha com seno. De cosseno para seno, eu tenho que somar mais 90 graus. Então, o meu V de t aqui ficaria 45 seno de ômega t mais 90. Para eu ter o valor fasorial da minha tensão, seria 45 dividido por raiz de 2, com ângulo de mais 90. E fazendo o contrário, né? Aqui eu tenho o valor fasorial e peço para passar para o domínio do tempo. Então, para o domínio do tempo é da forma I de t, I minúsculo, vai ser o valor fasorial, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2, seno de ômega t, né, que no caso, o ômega sendo 60 Hz, vai dar 377, mais 30 graus. Na letra B, o meu V de t, né, o meu Vzinho de t, que é o valor instantâneo, o valor no domínio do tempo, vai ser 115, que é o valor fasorial, vezes raiz de 2, para dar o valor máximo, seno de 377t, o ângulo agora é negativo, fica menos 70 graus. Então, esse exercício aí, né, a gente vai ficar nesse exercício, ele fala o seguinte, ele quer saber a tensão de entrada. Então, pela segunda lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff das tensões, a soma das quedas de tensões tem que ser zero, né? Então, no sentido horário, eu tenho de menos para mais vai dar mais, então a minha tensão de entrada menos a tensão VA menos a tensão VB é igual a zero. Passando VA e VB para o outro lado, vai dar VA mais VB. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para eu saber o valor da entrada, eu tenho que somar VA mais VB. Lembrando que eu tenho que passar para os valores fasoriais. Então, eu tenho meu VA maiúsculo, né? Ele vai ser 50 dividido por raiz de 2, com ângulo de 30 graus. E o VB, né? O VB maiúsculo vai ser 30 dividido por raiz de 2, mais 60 graus. Agora você tem os dois valores fasoriais. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar o valor VA mais VB. Só que para isso, na soma, a gente tem que ter valor, o valor do número complexo retangular. Então vocês vão ter que passar do valor polar para cartesiano, tá? Soma real com real, imaginário com imaginário. Vocês vão achar o valor in, né, que é a tensão de entrada total, tá certo? Isso no domínio dos fasores, tá certo? Vocês vão estar na forma retangular. Dessa forma retangular, vocês vão passar esse resultado da tensão de entrada para a forma polar, e depois da forma polar, que você vai ter um valor fasorial e uma defasagem, vocês voltam de novo, que foi pedido no domínio do tempo. Vai ser um EIN em função do tempo, vai ser o valor fasorial que você achou da soma, seno de 377t, mais a defasagem que você achou no valor polar, ok? Fazendo esse resultado, né, se tiver alguma dúvida, tenho a resposta no livro, né, mas eu estou à disposição, caso precisar, né, eu resolvo no papel e mostro para vocês a resolução. Aqui vai ser o final, né, eu tenho VA, que é essa onda daqui, eu tenho VB, e a soma da minha tensão de entrada ela vai ficar, né, com o valor máximo de 77,43 e com um adiantamento de 41,17 graus, tá certo? Fazendo isso, tem um exercício para vocês, que agora é o contrário, né? Eu tenho agora com a corrente. Eu sei que o I total é 127 mA, né? Seno de ômega t mais 60. Então, eu sei a minha corrente total,
Chegou aqui, ele encontrou o nó, a corrente vai dividir em I1 e I2. Ele pede o valor de I2, tá? Então, do mesmo jeito, vocês vão achar no domínio do tempo, tá? Então, o que vai ser I2 pela primeira lei de Kirchhoff? Lei de Kirchhoff das correntes. A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que dele se afastam. Então, eu tenho que I total é I1 mais I2. Se eu tenho o valor de total e de 1, o meu I2 vai ser o que está chegando menos o que está saindo. Então, eu vou fazer que o meu I2 vai ser I total menos I1. Lembrando que eu só consigo, né, fazer os cálculos passando do domínio do tempo para o domínio dos fasores. E total vai ser 120 dividido por raiz de 2, com ângulo de 60, e o I1 vai ser 80 dividido por raiz de 2, com ângulo zero, quando eles não têm defasagem. Para fazer o cálculo, né, eu tenho, para fazer soma ou subtração, eu tenho que passar para valor retangular, né, cartesiano, para somar real com real, imaginário com imaginário. Nesse caso, vocês vão subtrair, né, real do I total com real do I1, imaginário do I total, imaginário do I1, né? Depois, vocês fazendo essa soma, vocês vão achar no domínio do tempo esse valor total, né? No domínio do tempo, não. No domínio dos fasores, só que na forma retangular. Vocês vão passar para a forma polar, usando o teorema de Pitágoras. Quando você tiver o valor do I2 no domínio dos fasores, na forma polar, né, vocês vão pegar o valor fasorial, né, que é o valor eficaz, multiplicar por raiz de 2, seno de ômega t, aqui no caso ele não deu ômega, pode deixar ômega mesmo, mais a defasagem que vocês vão encontrar, tá certo? A forma de onda vai ser essa, aqui eu tenho o I total, aqui eu tenho o I1, né, eu tenho o I total, que é essa curva, e o meu I2 vai ser o I total menos I1. No final, vocês vão encontrar essa curva daqui, tá certo? Então, assim, vou deixar vocês tentarem fazer, qualquer dúvida tá no livro, tá certo? Para a gente começar a fazer essas contas, para entrar já com... A gente vai começar com os circuitos na próxima aula. Vou passar um circuito só com resistor, depois só com capacitor, depois só com indutor, e depois a gente vai começar a fazer circuito série, circuito paralelo e circuito misto. Ok? Então, bom trabalho para vocês aí e até a próxima aula.